de dois jovens e sobre o pai dele. Esses dois jovens se chamavam Ofni e Finéias. Hofni, na verdade, mas eu vou falar Ofni e Finéias, mas é Hofni. E aí eles eram filhos do sacerdote Eli. Lembra que eu falei sobre Ana, Penina? Esse sacerdote Eli foi o homem que, no caso, deu aquela mensagem para Ana, que perguntou se ela estava embriagada. Depois ele disse que Deus conceda o desejo do teu coração. Eles eram ímpios, ou seja, eram pessoas que não se importavam com Deus, não se importavam com o que Deus pensava a respeito, se aquilo que eles estavam fazendo era errado ou não. Então eles agiam de forma impiamente. E aí eles não cumpriam corretamente os deveres como sacerdote, então eles pegavam para si a melhor parte do que era oferecido para o Senhor. E se o auxiliar do sacerdote estivesse lá assando a carne e não quisesse oferecer, eles pegavam a força mesmo, porque eles eram autoritários e valentões, e além disso, eles queriam ser mandões. Então, das ofertas que os israelitas serviam a Deus, eles sempre pegavam ali uma porção que não era para eles e não era deles, mas eles pegavam para eles. E eles tratavam com descaso, né, a oferta trazida ao Senhor. Ou seja, mano, isso daí para Deus, que nada, pode passar para cá que eu quero é para mim. Tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda, não obedeciam à voz do Senhor e muito menos à voz do seu pai. Blasfemadores, glutões e serviam de escândalo. Por quê? Chegou um determinado tempo que tudo isso que eles estavam fazendo já não estava assim só entre eles. A congregação, o povo, os israelitas, todos eles já estavam sabendo. Então, certamente, eles chegaram até Eli, ou chegaram a comentar com outras pessoas: olha, os dois filhos de Eli, que são ali sacerdotes, que servem junto ao templo, olha o que eles estão fazendo, eles estão roubando, olha, eles estão tendo relações sexuais com as mulheres, sabe? Olha o que está acontecendo, e ele não está fazendo nada. Então, tudo isso chegou ao ouvido de Eli, e o que foi que ele fez? Ele chamou os filhos e disse assim: olha, meus filhos, o que vocês estão fazendo? Não é boa essa conduta que vocês estão fazendo, o povo está falando. E nisso eles ouviram, né? Mas é aquela coisa de alguns jovens, né? Não deram ouvidos, ouviram, mas não deram ouvidos. E aí qual foi a ação de Deus com esses dois jovens e com Eli? Ele enviou um homem que profetizou para Eli. Então ele foi até Eli e profetizou. E ele disse assim: olha, Eli, por muito tempo Deus estabeleceu um pacto contigo com a tua descendência, de que vocês serviriam aqui como sacerdotes, de que vocês seriam abençoados, de que a sua descendência continuaria servindo a mim por muitos e muito tempo. Porém, eu vou quebrar esse pacto, que ele honra aqueles que honram a ele. Aqueles que me desprezam, assim ele faria de igual modo. E diz assim: esse homem, olha, Eli, tu honrou mais os teus filhos do que a mim. Tu te preocupou mais com a vontade dos teus filhos. Tu não impôs a tua vontade, tu não falou: olha, isso é assim que tem que seguir. Se vocês não quiserem sair da casa do Senhor, vocês vão continuar assim sendo meus filhos, mas se vocês não querem servir, olha, vão pra lá, mas não vão continuar aqui na casa de Deus. Mas não, ele não tomou uma postura, sabe, de tipo, é isso aqui, pronto, acabou, ou então caiam fora. Não, ele só chamou atenção e deixou por isso mesmo. Então, com isso, ele deixou mais a vontade dos filhos dele valendo do que a vontade de Deus. Honrou mais os filhos do que a Deus. Não os puniu e foi conivente com o pecado. Ou seja, ele se conformou. Ele talvez não tivesse ali se prostituindo, ele talvez não estivesse roubando, mas de certa forma ele foi conivente. Ou seja, vou passar pano, mão mesmo na cabeça deles, tá tudo bem isso que eles estão fazendo, deixa eles fazer, eles vão se virar com Deus. Só que ele tinha um papel como pai e como sacerdote maior, né? Como ele já era mais velho, tinha uma reputação a zelar, ele tinha um valor que ele precisava exercer. Mas ali ele estava se misturando com seus filhos, como se os seus filhos fossem o pai e ele fosse o filho. Ele dá mais um sinal, ele diz assim: olha, o que acontecer com os teus dois filhos vai servir de sinal para ti. Os dois vão morrer no mesmo dia. E em seguida eu vou escolher um sacerdote que seja fiel a mim. Eu vou ungir, vou separar ele e ele que vai servir como sacerdote. Aí nisso já entra uma outra história, que entra Samuel, que Samuel já vou falar no outro vídeo sobre o ministério dele e tudo mais. E chegou um momento que Deus também falou com Samuel, para que Samuel pudesse falar com Eli. E ele falou assim: olha, meu filho, não esconda nada de mim, isso que o Senhor te disse, fala para mim tudo e não me oculta nada. E aí Samuel está dizendo que você tem plena consciência do pecado dos seus filhos, e nenhum manjar ou sacrifício ou oferta que vocês possam oferecer a Deus vai apagar o pecado deles, a culpa deles. Porque isso que eles fizeram era um pecado, e é um pecado muito, muito grande. E antigamente era bem mais levado a sério, ou seja, as pessoas morriam, eram realmente castigadas. Hoje não, né? As pessoas roubam, enganam, se prostituem dentro da igreja. Parece assim que, tipo, Deus não faz nada, né? Aparentemente, mas lá pra frente a gente vai ver, né? Então ele diz assim: olha, você tinha plena consciência do pecado de seus filhos e você, tipo assim, deixou. Enviei pessoas, a própria congregação estava falando pra ti, mas tu não fez nada. Tu falou uma vez, aí teus filhos não ouviram e tu deixou por isso mesmo. Conformou com a mensagem, porque ele disse assim: seja feito como Deus quer fazer. Se Deus quer fazer isso, se Deus quer matar meus filhos, ok, né? O que eu posso fazer? Então qual era o caso de Eli? Era de se humilhar, era de se, sabe, dobrar seus joelhos e clamar a Deus, dizer: Deus, por favor, não mate meus filhos, eu vou chamar a atenção deles. A mensagem, mesmo que aquela mensagem
mensagem viesse de Deus, porque eu sei que Deus ele não resiste a um coração quebrantado e que ele tem misericórdia da gente. Então, a nossa oração, o nosso clamor pode ir muito em seus efeitos. Os filisteus e os israelitas. Foi quando os israelitas perderam e aí eles tiveram assim o pensamento, ai, por que a gente perdeu? Será que Deus não está conosco? Por que Deus fez a gente perder? E aí eles tiveram a ideia de pegar a Arca da Aliança e levar até esse local. Só que eles levaram como se fosse um amuleto. E a Arca da Aliança, ela não podia sair da congregação, ela tinha que ficar lá. Não é a ordenança de Deus que eles levassem a Arca da Aliança, mas eles levaram com o intuito de tipo, a presença de Deus está aqui nessa arca, então a gente trazendo essa arca vai dar tudo certo, a gente vai ganhar. Isso, Israel perdeu 30 mil soldados e os filisteus tomaram a arca e Ofni e Finéias foram mortos, os dois no mesmo dia. Então, além de tudo isso que aconteceu, os filisteus ainda tomaram a arca do Senhor e os dois morreram. E aí chega um homem da tribo de Benjamim, de Benjamita, ele vai até Eli e ele pergunta assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Porque tá todo esse alvoroço, tá todo mundo gritando, e o Benjamita tava com a roupa toda rasgada, Ofni e Finéias morreram, e ele fica assim, assustado, né? E quando o Benjamita ele fala assim, olha, e ainda levaram o povo filisteu, roubaram, tomaram a Arca da Aliança, foi quando caiu em si de quão grave a coisa estava acontecendo, que ele caiu para trás da cadeira, e quando ele caiu para trás da cadeira, ele quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Finéias, que estava esperando um filho, ela estava em trabalho de parto, ela também morreu. E ela fala uma palavra que é Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. A glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. Que muitas pessoas, elas estão dentro da igreja, sejam jovens, adolescentes, já anciãos, né? Que a gente vê tanta coisa acontecendo dentro da igreja, de pessoas que eram para ajudar, de pessoas que eram para acolher, estão roubando da oferta, estão usando da oferta para garantir seu sustento, para comprar sua casa, para comprar os seus luxos, para bancar as suas prostitutas, enfim, de diversas maneiras, a igreja tem servido como um ponto comercial, como um ponto produtivo para os bens materiais e não para a alma dessa pessoa. Mas esses dois jovens e também o pai dele, que foi conivente, os três morreram. E ali foi, sabe, extirpado o legado deles que poderia acontecer. A gente vê, né, muitas pessoas roubando, muitas pessoas usando da palavra de Deus, muitas pessoas que estão no altar, que são pastores, que são líderes, que são isso, que são aquilo, e abusam da fé do seu próximo, né? Eles estupram, eles abusam, eles roubam, eles mentem, eles fazem uma lavagem cerebral, eles enganam, eles ferem. Ou seja, são pessoas para o bem material, mas não estão ligando para o que de fato as almas estão necessitando. Então essa história de Ofni e Finéias fala muito sobre isso. E eles pagaram por aquilo que eles estavam fazendo, porque foi um pecado muito grave. E hoje não é diferente, hoje continua sendo um pecado muito grave. Porém, a gente já não vê Deus agir como ele agia dessa forma, assim, a ponto de matar, dessas coisas. Mas a gente sabe que continua sendo pecado e nós sabemos que essas pessoas vão prestar conta com Deus. Então isso serve de um alerta para essas pessoas, que eu acredito que nenhuma delas vão estar assistindo o meu vídeo, né? Vão estar roubando, vão estar usando da fé das pessoas para fazer coisas erradas. Mas mais uma lição pra gente não ser como Eli, seja a gente for pai ou não, se a gente estiver vendo algo errado, pra gente não ser conivente com isso, porque às vezes a gente fica calado, a gente vê e passa o pano, esconde debaixo do tapete, sendo que aquilo tá acontecendo e a gente fechar os olhos não vai fazer com que aquilo acabe. Mas a nossa postura, a nossa decisão, o nosso poder de voz dizer isso tá errado, isso não tá certo, sabe? Vai prestar conta com Deus, isso é pecado. Então a gente precisa tomar uma decisão e uma postura realmente de crente, de soldado, ao ponto de não se conformar com esses tipos de pessoas que usam a Bíblia, usam a palavra de Deus para fazer coisas erradas dentro e fora da igreja. Então esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aqui o seu like, o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. E é isso. Beijo!